Nós estamos agora num momento bem peculiar, que é um período de eleições. E aí eu refletia e conversava com você em off. Rogério, será que verdadeiramente nós somos livres? Nós temos isso que chamam de livre-arbítrio, ele existe de verdade? Será que nós temos poder de escolher ou será que nós somos manipulados? E aí começa a surgir aqueles questionamentos que poucos têm coragem de tocar. Será que existe um governo por trás do governo que nós conhecemos? Existe de fato essa manipulação coletiva que nos impõe a acreditar no falso livre-arbítrio e que na verdade nós não estamos tendo poder de escolha nenhuma? E aí, Rogério? É uma coisa muito séria tudo isso, né? Porque a gente vai levando a vida e a gente não se toca, né? Várias coisas vão vindo para a gente, o passar vai vindo e a gente nem se dá conta, a gente acaba às vezes levando uma vida meio iludida, né? Iludida nesse sentido, porque não, tá tudo bem, é assim mesmo. A minha vida se resume a pagar boletos, a tentar comprar aquela casa própria, tentar arranjar uma relação melhor, né? E o tempo vai passando, a gente nem se dá conta, muitas vezes, do processo todo energético que a gente tem em volta. E quem de repente, leva a gente a quem está ganhando com isso, né? Eu, como vocês sabem, eu sou carioca, e lá pelos anos 80 eu frequentava muito o futebol, gostava de futebol naquela época, ia muito ao Maracanã, e em certos momentos eu ficava muito assustado, falando, nossa, mas é muita coisa aqui dentro, parece um caldeirão. As pessoas falavam, caldeirão do Maracanã está fervendo. E realmente, o caldeirão do Maracanã estava fervendo, né? E como a gente fala muito, nada se perde, né? Para onde ia? Para onde ia, ou melhor, para onde vai aquela energia, né? Então, vários tipos de energias são coletados. E a gente não se dá conta, né? Não se dá conta, tá tudo bem, vamos lá, vamos levando, isso é normal, é normal ficar nessa excitação toda, é normal ficar triste, é normal ficar... Será que eu não estaria produzindo algum tipo de energia e se servindo de alimento para alguma coisa? Será que não, né? E depois de algum tempo, essas respostas começaram a vir para mim. Por que será, né? Eu ficava tão, às vezes, triste e era levado a vivenciar aquilo, ou ficava nessa história de essa euforia, baixa, sobe, desce. Será que não estavam me levando? Alguém não se alimentava com aquilo? Bem, depois de muita leitura, depois de muita percepção, e depois de vir a trabalhar com terapias, uma coisa que eu faço aí desde os anos 80, já comecei a orbitar todo esse meio e depois realmente, profissionalmente, me dediquei totalmente a isso nos últimos 15 anos para cá, realmente só com isso, né? Ficou muito claro para mim que existe todo um campo energético que a gente produz, né? A gente está ali produzindo e que alguns seres, muitas vezes, se aproveitam disso, né? E a gente fica na grande ilusão de que esse tal desse livre-arbítrio acontece, né? Eu já tive aqui no seu programa, em outras vezes, né? E a gente comentou sobre todo um processo de arquétipos, né? Que a gente vive e a gente não se dá conta, muitas vezes, que está ali gerando alguma coisa com tudo aquilo que é colocado em volta. Olha só, já está aí uma coisa sendo mostrada, como a gente colocou naquele programa. Todos esses arquétipos são colocados para que a gente, de alguma forma, gere uma energia e essa energia seja, por algum motivo, consumida, né? E aí? Então, quem será? Quem será que está consumindo essa energia, né? Isso é como? É assim? É gratuito? A gente joga e tem alguém que nos aprisiona nesse sentido? Bem, o que eu percebo no momento atual, o que eu percebo na minha vida, é uma percepção, e aquilo que eu sempre falo, né? Cada um tem as suas crenças, então é a minha crença é aquilo que eu acredito, como você mesmo falava no início do programa, né?
necessariamente as pessoas não têm que estar aceitando aquilo que eu acredito. Mas o que eu acredito, realmente existem seres que se alimentam disso. E se alimentam num processo, como fosse numa escadinha, a gente está aqui sendo usado, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, esses seres então são seres horríveis, esses seres são seres que estão se utilizando da gente, como é que pode uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Será? Né? Aquela velha pergunta que a gente faz, né? A gente não se alimenta de a cenoura, a berinjela, a carne bovina, a carne suína, a carne do frango, né? E a gente não cria uma cenoura, não cria uma berinjela, não cria uma alface, não cria um boi, não cria uma galinha, um porco, para se alimentar também. Então, é muito interessante, porque a gente acaba pegando e, não, peraí, alguém está se utilizando de mim, alguém está se utilizando da minha energia. A gente culpa esses seres, a gente vai lá e fala que esses seres são horríveis, então, de repente, estão se utilizando de um tipo de energia que a gente produz, como, de repente, o boi produz, como, de repente, a galinha produz, como o porco, como a cenoura produz, né? E a gente os taxa como mal, mas a gente acaba não se olhando no espelho. E aí você fica, mas, pô, então, e aí? Isso é normal? Não. É um meio de alimento. Então, existem seres que acabam nos manipulando para que a gente dê esse tipo de energia. E aí a gente fica assim, peraí, que negócio é esse de eu ser manipulado? Lá estava eu, no Maracanã, vibrando. Eu cansei de sair do Maracanã, naquela época, rouco. E era uma coisa assim que eu ficava, nossa, é uma catarse, né? Uma catarse. Estou aqui jogando tudo para fora. Aquilo estava sendo no 0-0, eu estava perdendo, estava colocando, como é que estava tudo ali para mim, né? Então, esse tipo de coisa, como você estava falando agora, esse momento que a gente está vivendo, faltam 2 dias para o domingo, né? 2 dias, 2 dias. Está pegando fogo a coisa, principalmente aqui no Brasil, né, Rogério? Imagina o tanto de energia, estão fazendo um banquete, viu? Existe toda uma energia sendo levada, né? Eu normalmente não faço isso, atualmente eu já fiz muito, mas ontem eu acabei ficando até tarde para ver o debate, quis ver o debate. E era muito interessante você tentar ficar de fora, sabe? Não pegar uma paixão, ficar ali olhando, sabe? E eu me diverti muito, sabe? E eu tenho certeza que várias pessoas não passaram pelo que eu passei. Jogaram todo aquele sentimento de ódio ou de felicidade, não importa. Sabe? Então, olha só, olha a gente gerando uma energia. Então, o que eu vejo com isso? Qual é a vacina, né? Qual o antídoto para esse tipo de coisa? Eu chegar, eu olhar o mundo e não ter controle emocional. Porque eu falo muito isso. Quando eu tenho controle emocional, é como se eu estivesse colocando tudo dentro de uma grande cápsula, uma hora vai estourar, né? Mas eu ter equilíbrio emocional. E esse equilíbrio é a grande busca, né? Esse equilíbrio é a grande busca. É aquilo que a gente chama de caminho do meio. Aquilo que Buda, aliás, o Buda fala, a gente fala muito de Buda, né? O caminho do meio, né? O que é o caminho do meio? Vamos lá. Tentar entrar num equilíbrio. Porque se eu vou controlar, eu tenho que me controlar, eu não tenho que me controlar. Uma hora eu vou explodir, né? Então vai dar rolo. Com certeza. Quando eu consigo, de alguma forma, ter esse equilíbrio, e o que é ter? O que me traz esse equilíbrio? É perceber essa manipulação, perceber o chicote batendo, perceber a gente sendo levado para o curral. A gente tem falado muito nesses últimos tempos, né? Os bovinos estão sendo levados para o curral, a gente está sendo levado está sendo encurralado, né? Para gerar alguma coisa.
Você está com a mão? Só um instantezinho aqui, Rogério. Deixa eu mandar aqui só um abraço. O pessoal que está no YouTube, tem o pessoal do Educação Consciencial, o Fábio Santos, grande Rogério. Tem também a Elza Tonquiel, tem o João Carlos de Lara, meu querido Rogério. Tema top demais. Temos a Thaís e temos a Carmelinda Conti, que deseja boa tarde e sucesso na entrevista. Rogério, vamos para um rápido intervalo comercial, vamos faturar, mas daqui a pouco eu quero entender mais sobre esse tal de governo oculto. Quer dizer que existe um governo, abre o Rogério novamente, produção, quer dizer que além dos governos que nós temos, presidentes, governadores, prefeitos, diplomatas, existe de fato um governo oculto por trás desse outro governo que dita as regras e manipula esse outro governo? A gente estava na primeira parte falando aqui sobre a parte energética, né? Então, a parte energética é uma parte mais superior, porque aqueles que você está falando aí, que estão numa parte mais física, eles não têm um ganho propriamente dito energético, né? Aqueles que estão lá em cima, aqueles que estão numa parte mais superior dessa pirâmide, sim, aqueles se apropriam de forma energética, né? Se alimenta de forma energética. E quanto mais vai descendo, mais sutilizado vai ficando, ou melhor, ao contrário, vai ficando mais denso, né? E aí vamos pegando a parte mais física. O que é a parte mais física? Mais matéria, né? Então, você vê uma manipulação para conseguir ser algo, né? Alguns benefícios, poder, dinheiro, bens materiais. Então, as pessoas ficam achando muitas vezes que não, aquele cara, aquele governador, aquele político, aquele diretor de alguma empresa, ele sabe o que está fazendo, ele está manipulando, ele tem consciência, ele está levando a massa. E, na realidade, eu sempre falo o seguinte, eu falo que ele não é o culpado, ele é o responsável. É como se ele tivesse com a antena dele fora do lugar, né? E essa antena fora do lugar, ele começa a captar o quê? A captar aqueles caras que estão lá em outro padrão, que de alguma forma estão ali, eu falo que estão ali com o canudinho, pegando ele ali, vamos lá, vamos sugar através dele, né? E aí você fica, mas peraí, mas como é que esse pessoal vai chegar e vai manipular a gente? O tempo inteiro, né? A gente fala, mas não consegue muitas vezes sair. Você vê a quantidade de pessoas que ficam envolvidas com coisas que não conseguem ter um direcionamento. Por quê? Porque num contexto maior, se você for pensar, a gente estaria aqui para quê? Para se libertar. Tanto de falar um assunto desse, é uma coisa assim, a gente, tanto eu quanto você, quanto qualquer um que venha falar uma coisa como essa, está quanto uma grande força, né? É uma força que nos aprisiona. Por quê? Porque quando mantém essas pessoas aprisionadas, elas de alguma forma vão gerar toda uma energia para aquele ser lá de cima. E eu preciso de alguém para me apoderar disso. Então, muitas vezes, quando a gente pega um político, a gente pega uma certa empresa, como que você, de repente, é levado a obedecer, né? Uma das primeiras formas de obedecer é o medo, né? Se você tem medo, você faz o que aquela pessoa que está te colocando medo quer. Então, como que acontece esse medo, na maioria das vezes, né? Imputando alguma coisa. Então, a gente fala exatamente isso. Cria-se um problema, a pessoa tem medo, a gente vai e aceita o que quer para resolver aquele problema. Então, cria-se o problema, passa-se pelo processo e tem a solução. E para um pouquinho para ver a quantidade de coisas que chegam dessa forma para a gente. A nível de política, então, nossa senhora, a nível de planos políticos, a gente ontem escutando todo um processo lá, né? E aí você vê nos mais variados tipos de coisas que a gente está vendo nesse momento a nível político, é difícil de você escutar uma solução. Desde que eu sou criança, já faz um tempinho, né? A gente fala no Brasil, a gente tem uma dificuldade de educação, né? E o que a educação me levaria? Me levaria a uma percepção maior. Se eu consigo perceber, eu consigo me dar conta que eu estou lá dentro do curral.
porque eu estou dentro do galinheiro. E nesse momento eu consigo romper esse tipo de coisa. Então, esse governo que segura, que rege, que nos obriga, acaba perdendo esse domínio, né? Então, no meu modo de ver, é claro, existe todo um governo oculto, que se beneficia disso. E se beneficia como? A gente fica ali como um cordeiro gerando, através de medo, através de vários tipos de coisas. Então, a gente é tratado como criança, para que a gente vá e haja como criança, né? A nossa emoção é levada. Se você não conseguir isso, vai ser muito difícil na sua vida, então você tem que barrar, e a gente, de alguma forma, vai... É levado. É muito bonito, né? É muito engraçado, é muito bonito, mas é muito trágico até ver as formas como a gente consegue ser manipulado. É fácil? Não, porque cada um tem um problema, né? Uhum. A gente vê essas coisas que geraram agora com doenças que foram nos últimos tempos. A gente ficou assustado, né? Eu conto muito, falei uma vez no programa com você aqui, Imagina, eu moro nesse prédio aqui. Aí, de repente, esse prédio vai e acaba a luz do prédio, acaba a energia elétrica do prédio. No primeiro dia, eu consigo me manter ainda, tudo bem, mas aí já começa a faltar água no prédio, eu já não tenho mais internet, porque faltou a luz também, enquanto eu tenho um pouquinho, ainda consegue gerar, e aí vai passando, já no segundo dia o negócio começa a ficar difícil. A casa já está ficando encancada, já não tem mais luz, já não consegue gerar mais nada, e aí no terceiro dia alguém chega lá e fala, ó, você vai ter luz de novo, você vai ter que pôr uma tatuagem na testa porque você é um otário. E aí, não, tá maluco? Tatuagem, que fica doido? Sabe? No quinto dia eu não aguento, tá bom. Mas dá para botar só o ó? Não, tem que botar tudo. Em caixa alta, por sinal. Bem, E lá no final da semana eu vou deixar que passe. Né? Então, olha só. Olha como a gente consegue não ter. A gente chegou a um ponto que a gente é dependente de várias coisas, né? O tempo inteiro. A gente é levado a entrar no processo. A gente tem a rede social, que não sabe da rede social, tem o tipo de comida, o tipo de carro, o tipo de transporte, a gente não consegue sair. E através desse tipo de manipulação, a gente vai sendo levado para onde? Para nosso curralzinho lá, né? E como? Como que a gente consegue se largar disso? Né? Antes de você falar sobre como se libertar disso, Rogério, deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal que está curtindo no YouTube, o Lael Ofani, queridão Lael, obrigado, querido, pela sua participação. Brevemente, o Fábio e o Lael vão ter um quadro aqui às sextas-feiras, com participação dentro do projeto Educação Consciencial. E aproveitar e mandar um abraço também para Sandra Luz e também nossa querida Paula, que está lá em Portugal com a Sandra acompanhando a gente. Obrigadão pela sintonia, tenho um carinho imenso por vocês. Pessoal, não se esqueça de deixar um like aí no videozinho, tá bom? Nós também estamos ao vivo no canal 3 da HTV Netline, TV a cabo, aqui na cidade de Cajazeiras e demais municípios, parte do vizinho estado do Ceará e parte ali da região central da Paraíba. E nós também estamos no Facebook Diário do Sertão. Para quem está acompanhando o programa agora, não se preocupa que ao finalizar da entrevista, o programa vai ficar gravado aqui neste canal. Márcia Lima, brigadão. E a Isabel diz o seguinte, a pergunta de $1 milhão. De que jeito a gente sai disso? A Isabel já deu, já deixa. Ivonê de Medeiros, obrigado também pela sua audiência aqui. E aí, Rogério, você já citou algumas questões. Claro que, gente, o Rogério, o que está falando aqui ainda está dentro de um nível ainda superficial, porque se a gente fosse aprofundar nessas questões, a gente vai levar mais tempo e vocês vão ficar mais assustados ainda. Mas antes de você dar uma deixa, Rogério, sobre isso, como é que a gente se liberta, né, se desconecta desse jogo de manipulação, eu li algo esses dias. Acho que foi até uma postagem que o Fábio fez no Instagram, Educação Consciencial, sigam lá no Instagram, @Educação Consciencial, que falava o seguinte, tanto faz, vou resumir nas minhas palavras, tanto faz chegar o político de direita, o político de esquerda, o político C, o político D, no poder, ele vai se tornar marionete do governo oculto. É isso mesmo, Rogério? A gente está cansado de escutar isso, né?
A gente está cansado de viver isso. E é muito interessante, porque parece que existe um ar que é levado àquilo, né? Existe toda uma manipulação já ali centrada, a gente cansa de ter acesso a esse tipo de coisa, de pessoas que estão lá dentro, e que ontem a gente viu isso daí, né? Um dos políticos falava exatamente isso: eu não consigo governar se eu não fizer acordos. E é real, né? É real. A gente sabe disso. Existe uma Câmara que tem que fazer acordos, existe um Senado que tem que fazer acordos, e por aí vai. Nada é normal. Isso não está sendo nada normal. Só que esses acordos estão muito ligados a um processo pessoal, né? Eu fui eleito por alguma coisa e eu tenho que cumprir ou aquela cidade, ou aquele bairro, ou aquela empresa, ou aquele grupo empresarial que me elegeu, eu tenho que dar um retorno para aquele grupo ali. Então, eu acabo não fazendo uma coisa maior, eu acabo fazendo uma coisa que é aquele micro puxando para o meu lado. E aí os acordos eu tenho que ficar pipocando. Estou muito ligado a esse tipo de coisa no Rio de Janeiro. Eu ficava meio assustado. Como que uma pessoa podia entrar num padrão desse e, alguns anos depois, parecia que tinha sido engolido? Então, quando você viu essa postagem, realmente tem muito disso, né? Tem muito disso. A gente tem que ficar muito vigilante e apertando muitos botões ali daquela pessoa que está governando, porque não tem jeito, não tem jeito. É como se fosse um vício. Tanto que nessa postagem que você está falando aí, ele falava exatamente isso: o que entrar ali, ele vai entrar, e a gente fala muito o seguinte, a gente fala que vassoura nova varre bem, né? Mas depois de um certo momento, a vassoura já começa a ficar bem viciada. Por quê? Porque essa vassoura, ela recebe uma ordem acima. Ela também tem que servir. E a gente fica, mas peraí, mas como é que pode? Então vão ligar? Não, é uma coisa muito bem energética, né? É uma coisa bem energética. Eu falei, as nossas antenas começam a captar, sem querer. Tem o Fábio está aí, né? Ele fala muito isso. Se vigie, peça para que você seja vigiado. A gente não se dá conta de como a gente está sendo levado a viver uma vida que não é nossa, né? Um dia eu faço um pouquinho, 2 dias eu faço um pouquinho mais, 3 dias. Quando eu me dou conta, eu já não sou mais aquele mesmo que eu era, de repente, há um ano atrás. Por quê? Porque várias coisas vão me levando. Eu costumo falar que a coisa ruim não chega para você e se apresenta: eu sou a coisa ruim, agora você vai mudar tudo. Não, né? Não. Ela vai comendo a gente como um mingau quente pelas beirinhas. Pelas beirinhas. E muitas vezes a gente nem se toca. A gente nem se toca. E, sendo bem prático, esse tal governo, eles têm todo o tempo do mundo. Eles têm todo o tempo do mundo. A gente, muitas vezes, tem 20, 30, 40, 50 anos. Eles não. Sabe? Existe todo um processo de dominação que é muito maior, que já vem há milhares de anos. E está tudo bem ali, eu estou aqui comendo o ovinho que vocês colocam, a carne que vocês bebendo do seu leite, né? E o tempo vai passando, então não tem essa história de você falar o que eu faço, como a Isabel falou, como a Isabel comentou agora, né? Uhum. Qual é o caminho? Só registrar aqui rapidinho, a Maria da Conceição Pereira da Costa: somos galinhas aprendendo a ficar nos pontos cegos da Matrix, aprendendo a viver na Matrix sem pertencer a ela. A Maria da Conceição Pereira da Costa. E aí, Rogério, como é que faz? Tem um ritual? Tem uma reza? Passa aí a reza, é um ritual? Tem que invocar alguma coisa para se desconectar desse governo oculto? O que é que eu faço, Rogério? Já estou aqui no celular para anotar a sua dica. Detona aí. Na realidade, vem muito de percepção, né? Uhum. Como eu falava a Gúria mesmo, né? A gente tem que se vigiar. Aquela história do orar e vigiar, às vezes se aplica nisso, claro, mas se vigiar. Porque, como eu falei, se a gente vai sendo comido aos pouquinhos com um mingau quente, quando a gente se dá conta, a gente foi engolido. E aí vem toda aquela história de você chegar e, como a gente sempre fala aqui no Brasil, né? Falta educação, falta conhecimento. Sim, falta educação e falta conhecimento. E quanto mais medíocre a gente fica, quanto mais a gente é levado para isso. Por exemplo, as pessoas falam, bem, então, um processo que seja de evolução, um processo que seja de espiritualidade, é necessário que eu não tenha nada, que eu possa estar desprovido de tudo.
E aí a gente vai, não, então eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter nada, eu não vou ter posse. Como é que você vai conseguir ter uma alimentação razoável? Como é que você vai conseguir ter conhecimento? Você vai pagar uma internet para você ter conhecimento e entrar lá nos sites do mundo inteiro? Ou você vai conseguir comprar um livro? Mas é pregado isso, né? É pregado isso. Não, você não pode ter dinheiro, não pode ter um posse. Não. Eu falo muito isso. Na época que eu fui muito ligado à Índia, quando eu estava na Índia, falavam exatamente isso, que o divino é dourado. O divino é lindo, é bonito. E a gente acaba entrando nessa coisa que fica sendo pregada muito por algum tipo de filosofia, vida religiosa, né? E não, você tem que estar desprovido, tem que estar desprovido, tem que estar desprovido. Sabe? E o que eu vejo, o desprover não é bem essa, né? O que é estar desprovido nesse sentido? É você chegar e ser dono do mundo, mas como ser seu dono? E esse tipo de coisa está ligado a você ter uma percepção maior. Quando você começa a ter essa percepção maior, você começa a se utilizar daquilo que nos envolve, da Matrix mesmo, né? A gente está envolvido totalmente, né? A gente está aí sendo levado, a gente está sendo agarrado, né? Em vez de a gente conseguir surfar, a gente acaba sendo engolido por essa Matrix. E eu sendo engolido pela Matrix, eu acabo vivendo uma vida que não é para mim, é uma vida para o outro. Como você falou, para o governo oculto, né? Eu acabo sendo um empregado, ou melhor, um subalterno e dos baixos, né? Dos menores, para esse tal desse governo, né? Rogério, nós já estamos... Quando o assunto é bom, e sempre conversar com o Rogério é um assunto bom, que você começa a conversar, quando você vê, já está passando a hora já. Mas, meu querido, eu quero agradecer demais. Você sabe que você tem cadeira cativa aqui. Nós sabemos que nós incomodamos, mas nós nascemos para incomodar mesmo. Fazer o quê, né? Eu quero agradecer sua presença, querido, deixar o convite em aberto para que a gente volte a conversar, se aprofundar um pouco mais nesse assunto em outros programas na sexta-feira, dentro desse espaço especial do Diário News, pensando fora da caixa. Tá com medo, Rogério? O normal. a gente sabe que quando a gente toca nesses assuntos, a gente começa a mexer com o baracuta da onça, né? É, com certeza. É cutucar no vespeiro de abelha com o dedo, né? Mas faz parte da vida, faz parte da vida. A gente costuma falar, mas exatamente, eu costumo falar que a vida é para herói, né? Você pode se identifica com o quê? Em ser um herói ou ser o perdedor? O herói vai, né? O herói pega a sua espada, empunha a sua espada e seu escudo e vai lutar, né? E é exatamente isso, né? Não, eu só aqui estou entregando os pontos. Não, né? Eu digo muito aqui, ou você decide, ou você vai se conformar em ser uma galinha, que vai estar dentro de um galinheiro, sendo alimentado para ser comido depois, ou você se torna águia e voa alto e se liberta. Exatamente, Calhão. Exatamente. A gente, às vezes, se acostuma com a ideia da mediocridade, de se apequenar e deixa que esses que estão mandando, esses que mandam na gente, cresçam, né? E a gente sabe que esse é o caminho que eles querem. Incutir na gente o medo, para que a gente se torne pequeno. Uma pessoa com medo é pequena. Uma pessoa com medo de começar a ir em direção aos seus projetos, de ir em direção à sua vida, a se libertar, né? Acaba sendo pequeno, né? E a gente acaba sempre, não, eu tenho medo, vai ser difícil, não vou conseguir. Se você vai num contexto maior e você percebe quem é você, a fonte, né? A fonte, vai ter medo de quê? Sendo a fonte, né? Mas a gente acaba entrando num processo como esse, de aceitar, reclamar da vida. E se você reclama o quê? Você é pequeno, né? E se você não tem disposição, você não tem disposição de meter a mão no escudo e a outra mão na espada, não. Estou aqui para me libertar, para ir em direção ao meu alvo. É verdade. E, bom, vamos encerrar o programa. Obrigado, Rogério, mas só deixo o recado final. Liberte-se das programações. Tem muita coisa que está passando na cabeça de vocês, que vocês estão pensando e sentindo que nem pertence a vocês. Tem muita coisa que foi implantada na gente e a gente nem percebe isso. Mas isso aí é assunto para uma outra live. Rogério Pérez, os interessados em conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho com frequências de cura e também sobre esse assunto, como encontrá-lo?
entra lá no meu Instagram, Rogélio Pérez, Rogélio com L, né? Está escrito aí, Rogélio Pérez lá no Instagram. Vai ser uma felicidade de poder trocar com esse pessoal todo. Muito bom, uma honra estar com você aqui, Calhau.